Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tax Time, o podcast da Syncro, um espaço reservado para que você possa obter as informações mais relevantes do mundo tributário, fiscal e de tecnologia. Meu nome é Leonel Siqueira, eu sou o gerente tributário da Syncro e nessa oportunidade recebemos aqui duas grandes personalidades da Syncro, César, também o Marcos, e vamos aqui discutir um tema fundamental, pessoal, que é a questão da preparação ou preparações indispensáveis para o atendimento da reforma tributária. Antes de nós começarmos esse tema, eu gostaria que vocês dois se apresentassem para que o público possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês. César. Bom dia, Leonel. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Para o público que está nos assistindo, boa noite, boa tarde, bom dia também, né? Essa agradável manhã aqui nesse podcast, falando um pouquinho de reforma tributária. É um prazer estar aqui na presença de vocês dois, duas pessoas que trabalham diariamente, cotidianamente, de uma forma agradável, né? Muito fácil de trabalhar. E é um desafio enorme falar um pouco de reforma tributária, é um assunto que chama muita atenção no dia a dia, mas ao mesmo tempo é importante a gente estar alertando a importância das preparações com relação à reforma e o impacto que isso vai ter na sociedade. Verdade. A gente não consegue ter uma bola de cristal, saber exatamente o que vai acontecer, mas sabemos que isso vai impactar a vida da sociedade como um todo. Então, acho que é bem importante a gente estar falando e alertando um pouquinho sobre essas questões. Muito bom, César. Com certeza. Bom dia, Leonel. Bom dia, César. Meu nome é Marcos Moraes, sou gerente de pós-venda da Syncro, cuidando aí do time de renovação, licenciamento e especialmente do time de Customer Success, né? Como a gente chama, time de sucesso do cliente. Então, que tem essa missão super desafiadora de levar o sucesso para os nossos clientes a partir das soluções fiscais da Syncro, certo? E falando de sucesso, né, em contexto de reforma tributária, a gente já vê que esse tem que ser o sucesso, né? Então, a Syncro vai ter sucesso na medida que conseguir, num contexto de reforma tributária, fazer com que os nossos clientes passem junto com a gente por esse momento realmente muito desafiador. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês dois, pessoas, companhias muito agradáveis, em todas as nossas conversas sempre se aprende muito. Então, realmente, obrigado por estar compartilhando aí essa mesa com vocês. E você também é o nosso ouvinte aqui que está nos acompanhando. Bom dia. Muito bom, Marcos. Realmente a reforma tributária é um advento que marca a história do país, né? Tivemos há muitos anos uma reforma tributária que não trouxe tanta simplicidade, agora a proposta é que essa reforma traga simplicidade. Pelo texto que nós temos acompanhado, os textos, na verdade, propostas e tudo mais, a gente percebe que tem realmente muitos desafios e muito importante, né, a sua fala tanto quanto a do César, que não importa só o nosso sucesso será se os nossos clientes também obtiverem esse sucesso, né? O César falou sobre um momento desafiador. César, realmente muitas questões precisam ser vencidas, observadas e em rápidas palavras, como você caracterizaria esse momento desafiador? Por que a reforma tributária caracteriza um momento desafiador para as empresas, para os contribuintes? Bom, acho que assim, de fato, né, é a primeira vez que nós temos um modelo que traz uma reforma. Quando eu falo de fato, porque nos últimos anos, a gente pegar aqui uns 15, 20 anos, o fisco ele tem se especializado, vem trabalhando de uma forma muito árdua, né, e cumprindo a missão dele, né? Se você olhar para prestar atenção no que ele vem fazendo em termos de tecnologia, o avanço do projeto SPED, mas foi muito num processo de automatização e muito num processo de melhora de fiscalização, Verdade. né? Mas era uma automação sobre o processo que já existia. E esse modelo que se apresenta agora, esse desafio novo, ele realmente é uma reforma. Depois a gente vai estar comentando um pouquinho, mas assim, dadas suas características, a gente imaginava que pudesse ser uma reforma muito mais de equidade, né? Muito mais igual para todos, só que a gente percebe que algumas nuances já vêm acontecendo de uma forma um pouco diferente. Isso é um pouco triste, mas que a gente entende que acaba tendo alguns impactos indiretos, mas vai ser um desafio para todos, para toda a sociedade, para as empresas, né, e para toda a sociedade como em geral, porque vai ter um impacto geral. Se vai ser um impacto ainda positivo ou negativo, a gente vai ter que descobrir, né, ao longo do tempo para saber. Aproveitando um pouquinho, eu acabei não comentando, atualmente eu estou na área de requisitos, né, de produtos e serviços.
E esse é um desafio também para mim, porque eu atuei muito tempo na área de pré-vendas, escutando e ouvindo os clientes, né, os anseios dos clientes, e nesse momento eu vim para a área de requisitos muito para também olhar aí as necessidades do que esse novo futuro com a reforma tributária vai nos impactar. Então, esse é um pouco do desafio também da minha área. Uma missão muito grande, né, César? Mas eu espero contar com a ajuda de vocês. Né? Você me trazendo legislação, o Marcos ajudando aqui com os anseios, os insights dos clientes. E né? já estamos, né, conversando muito. Então, e isso eu espero muito aí de vocês nesse sentido, que eu preciso desse apoio. Dentro disso, César, até que você comentou sobre esse momento especial, né? Toda a dificuldade traz uma oportunidade, né, para todos, evidentemente. Algumas empresas parecem que não estão assim entendidas, inteiradas dessa questão da preparação e tudo mais, né? Você enxerga riscos para as empresas que realmente resolverem não se preparar? Olha, eu vou passar essa bola um pouquinho para o Marcos, eu falei bastante, mas daqui a pouco eu comento um pouquinho. Será que tem impacto isso, Marcos? A empresa que diz assim, ainda não tem toda a regulamentação pronta, eu vou dar mais um tempo aqui. Como é que se lida, né, com esse tipo de decisão? Acaba sendo também uma decisão. É arriscado, traz riscos, como é que você entende isso? Sem dúvida nenhuma, né, Leonel? Eu acho que assim, vamos ser justos e honestos. Imagino, né, presumimos que a maior parte das empresas estão cientes do desafio e, de fato, se preparando. Mas há intensidades, né, de preparação. Então, Entendi. tem preparações que são mais tímidas e tem preparações que realmente fazem jus ao tamanho do desafio que está por vir. Então, eu acho que sim, existe um rol de empresas aí considerável que ainda não se deram conta do tamanho do que está por vir, dos impactos que isso vai ter. Porque essa é uma reforma, como o César falou, que isso vai impactar a sociedade, as empresas, ela é completamente disruptiva. Ela vai mudar tudo. Porque se você muda a tributação da maneira como está mudando nas empresas, você muda no produto final que vai chegar para o consumidor, e todos nós somos consumidores, então vai impactar a vida de todas as pessoas, impactar a vida das pessoas físicas e jurídicas, né? Ou seja, vai mudar o país mesmo. Verdade. Então, de fato, existem preparações aí tímidas e arrojadas. Eu acho que esse é o caso da preparação que precisa ser arrojada, né? Desde entender o que está sendo mudado, até ver, que eu acho que esse é o papel que a empresa tem que fazer, né? Que a gente fala muito aí de um housekeeping. Housekeeping. Que é ver exatamente como que a reforma vai afetar no seu negócio. Uhum. Porque tem alguns aspectos que são para todos, né? Então, o César falou que existe, de fato, algumas distorções, não vou falar distorções, mas diferenças, né? De como vai mudar para uns, para outras empresas, para segmentos, é verdade. Mas tem um aspecto muito isonômico da reforma. Que é mais geral, né? Um caráter mais geral. Mais geral, mas tem um aspecto que é muito isonômico na reforma, Isso é que isso é a que eu data. estava querendo falar, a isonomia com relação à reforma. Esse era o modelo inicial e pensado, né, para todos. E aí, complementando um pouquinho o que o Marcos estava comentando sobre essa questão das empresas. Os níveis são gritantes, né? Quando você fala de grandes empresas, que é o público que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, você percebe que o pessoal vem sim trabalhando, vem estudando, vem montando equipes específicas para trabalhar com a reforma tributária. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo o Brasil. E a grande maioria das empresas, as pequenas, as médias, né? Muitas vezes essas pessoas não se dão conta, né? O microempreendedor vai ter um impacto muito grande na sociedade como um todo. Quando você fala de alguns aspectos da reforma tributária, né, com relação à tributação no destino, né, que a tendência é esse modelo. Que é uma regra nova agora, né? É, regra nova. Então, você tem todo o impacto logístico que pode afetar as empresas, né? Quando você comenta sobre a questão de base ampla, que você passa a tributar de forma geral produtos e serviços, né? Tem um impacto no segmento de serviços muito interessante. Quando eu falo interessante, impactante, né? Porque pode ser bom, pode ser bom, pode ser ruim, né? Aí é uma questão de você fazer uma análise de planejamento do seu segmento. Tem segmentos de serviço que você fala, olha, vai aumentar minha carga hoje, pagando um PIS e COFINS, um IR e um ISS, numa faixa de 8, 9, acho que é mais ou menos isso, né? E indo para 26, 27, 30%, você fala, puxa, é um aumento absurdo. Sim. Por outro lado, se é uma empresa B2B, esse processo ele dá crédito, né, para as empresas que estão contratando. Mas se for um mercado que é B2C,
puxa, como é que essa empresa vai lidar no dia a dia? Então você Né? acha que nesse cenário que você está colocando, que é muito interessante, há até um aspecto macroeconômico. Você entende que haverá, então, no país, uma possível reorganização econômica de muitas empresas, César? Com certeza. E esse é um ponto que eu tenho comentado, né? Vai ter uma reorganização. Eu ainda não vi grandes estudos, mas acho que uma das Big Four já vem fazendo uma análise para verificar como que são os impactos, os possíveis impactos na economia como um todo. Uhum. E vão ter segmentos que vão ser favorecidos, tá? E vão ter segmentos que vão ter aí dificuldades. E isso pode impactar em relação a fechamento de empresas, fábricas, mudanças de localidades, e aí tem um impacto geral, né, em termos de empregos, em locais, isso é geral. Uhum. Mas isso ainda acho que carece de estudo, né? E eu entendo que esse modelo de transição que o governo colocou de alguns anos, ele é exatamente com essa finalidade, para verificar os impactos que isso vai estar acontecendo em questões geográficas como um todo no país. Entendi. E você falou também da preparação das empresas, evidentemente aquelas que são menores têm um orçamento mais enxuto, né, mais modesto, já outras que têm condição de ter uma atuação um pouco mais forte, o Marcos comentou um pouco disso também, então você tem ouvido dos clientes, Marcos, que dentro desse processo de preparação, me parece que até algumas empresas criaram times específicos, diretorias específicas, justamente para atender esse tipo de questão, né? Exatamente. Em vista aí, como eu estava comentando, né, das empresas que se conscientizaram do tamanho do desafio que está por vir, elas viram que era indispensável fazer uma reestruturação interna mesmo para como atender a essa mudança. Então, em geral, chamam uma pessoa para ser líder, né, um head aí desse programa de reforma tributária dentro da empresa, que aí já vai montando todos os seus times, na maior parte aproveitando as pessoas já existentes da estrutura, que já conhecem o negócio, algumas pessoas de fora também, mas muito direcionados, né, com estudos muito próprios, assim, da reforma de maneira geral e aquilo que eu comentei que é indispensável que a empresa faça, né, um estudo de como de fato ela vai afetar o negócio da própria empresa, né, o que vai precisar mudar. Porque, como a gente estava falando ali de risco, o risco eu vejo que ele pode se dividir de duas formas, né? Se você não se prepara para alguma coisa que está chegando. Você pode tanto ter o aspecto repressivo, né? A atuação, perda mesmo, por não ter se preparado devidamente, é o prejuízo direto da coisa. E o risco também de perder a oportunidade, de como aproveitar aquela mudança para realmente tirar algum proveito. Então, você pode perder diretamente, né, no bolso e pode também perder a oportunidade se você não se faz uma preparação boa. Então, eu vejo que essas empresas que realmente estão conscientes aí do desafio montam times específicos para justamente ver isso, né, fazer essa lição de casa completa, olhando para a reforma como um todo, para a concorrência, que é importantíssimo olhar também, para o seu segmento, o que vai alterar dentro da sua empresa. É um cenário, assim, de incertezas, né, que aos poucos vai ganhando um pouco mais de As certeza. coisas vão se iluminando. Vão se iluminando, às vezes parece que não, às vezes que sim. Mas o fato é que conforme o tempo vai passando, a gente vai sabendo mais e é uma preparação muito dinâmica. Por isso, realmente, essa necessidade aí de montar times especializados aí. Entendi. Desse papel. Dentro dessa fala, César, que o Marcos colocou, então o processo de preparação, daqui a pouco nós vamos falar sobre nós, mas esse processo de preparação por parte das empresas, então não é só do head de tax nem do time de tax. Não, É da empresa toda. É da empresa toda. E isso, porque impacta a empresa toda, né? E é importante a gente saltar. A gente está falando aqui de uma forma ampla, né? Mas é assim, para que todos entendam, eu tenho essas questões que eu estava colocando que é um pouquinho técnica, mas é assim. Temos aí a base ampla de tributação, temos a tributação do destino, tudo isso tem impacto econômico nas empresas. E aí o que eu estava comentando, por exemplo, será que vale a pena para uma empresa ela terceirizar serviços? Sendo que hoje eu tenho uma tributação de serviços na faixa de 8 e poucos por cento e eu vou para 26%. Será que a terceirização de serviços hoje ela passa a ser interessante na luz da reforma tributária? Você tem segmentos que têm aí toda a cadeia produtiva dela com o modelo terceirizado, né? Tudo bem que muitas vezes eles vão repassar, mas será que o mercado aceita? Dependendo do segmento. Então, e dependendo do tipo de serviço, muitas empresas podem tomar a decisão e falar, olha, eu vou verticalizar a minha produção. Eu vou trazer para dentro de casa. Pode ser que seja bom, pode ser que não. Então, todo esse planejamento, né, no dia a dia, localidade das unidades fabris, centro de distribuição, onde que eu vou colocar. Então, tem um impacto enorme nesse processo da tributação.
É necessário rever toda a precificação, né? O preço dos produtos e serviços em geral devem se adequar, né? Então, tudo isso. E acaba tendo um impacto muito grande, né? Na sociedade em geral. Então, isso me preocupa porque a gente não consegue ainda ter uma visibilidade de todos os segmentos que vão ser afetados, que todos vão ser afetados, mas né, Em que grau, em né? que grau Como certo. e enquanto isso vai ser positivo e quanto vai ser negativo. Então, planejamento tributário e planejamento estratégico corporativo são fundamentais nesse momento. Necessário, super necessário nesse momento. Agora, considerando, então, todos esses aspectos que a gente está analisando, né, todas as empresas, os contribuintes, evidentemente, então, estão sob essa pressão da reforma tributária. E aí eu faço a pergunta de $1 milhão para o Marcos agora. Porque, Marcos, existe uma frase célebre, né, que diz que para atender é necessário entender, né? Ninguém atende, né, sem entender. E certamente o pessoal quer saber da Syncro como é que nós estamos nos preparando, em primeiro lugar, em termos de conhecimento, né? Como é que a gente está estruturando o nosso conhecimento, qual é o nosso processo de aprendizado, o que a gente provê para todos os colaboradores imbuídos nesse propósito de viabilizar a reforma tributária, como é que a Syncro está se preparando para atender a reforma tributária, primeiro em termos de conhecimento. Puxa vida, é uma excelente pergunta, né? E dá para dividir ela em várias frentes aqui, em várias. Bom, a Syncro não é nenhuma amadora no ramo, né? Estamos falando aí de 33 anos, fizemos 33 anos. 33 anos agora de histórias aí. É muito tempo. E num segmento, né, que podemos falar pouco desafiador, né? Com bastante aspas aí. É muito desafiador, né? Com muitas mudanças. E agora, possivelmente, estamos nos deparando com a principal das mudanças, né? Então, realmente, é uma empresa aí com história, com base. É o que você falou, é impossível atender os clientes se não entender, né? Então, apesar da Syncro ter essa história consolidada e muita quilometragem já, ela é um assunto que já está acompanhando com muito detalhe, de forma global, assim, corporativa, a empresa como um todo, mas também a gente já vê isso individualizado, assim, cada gerente está tendo um trabalho muito forte na liderança, toda a liderança da empresa, em preocupar mesmo, sensibilizar na reforma, para isso disseminar também para os colaboradores. Eu lembro muito, Leonel, não tinha nem sido aprovada ainda a reforma, porque foi um pouco rápido assim quando aconteceu. Eu já estava falando, não, tem que fazer a reforma, tem que fazer, mas quando aconteceu, foi pego até meio de surpresa. É verdade. Mas eu lembro de conversando com o presidente aí da Syncro, Maurício, ele falou que uma das páginas que estava salva ali no seu computador, sempre tem umas páginas que você está sempre ali, né? Então, uma aba do e-mail, às vezes, né, do WhatsApp, o As corporativo, principais estão principais. E ele falou que, não esqueça, né? Ele falou que uma que estava sempre para ele era do projeto da reforma. Então, era uma pessoa, né? Ou seja, o chefe ali da corporação que está no comando aí, todos os dias aí atualizava para ver que novidades que tinha, assim. Então, você vê que essa postura dele reflete, no fundo, a postura da empresa. Então, assim que ela não chegou 33 anos, a maior empresa nacional desse segmento aí à toa. É justamente porque estuda muito, acompanha muito, está sempre antenada, a gente faz parte, né? Temos muitos colaboradores aí, você inclusive, né? Vocês dois inclusive, que em grupos aí, né, seletos, assim, diferenciados, né, com uma proximidade muito grande com a Receita. Então, assim, realmente tem que estudar. E é um estudo que a gente já está fazendo antes mesmo de acontecer, enquanto está acontecendo, e como estamos falando de um período de transição muito longo, vamos estar acompanhando e estar extremamente antenados aí por um bom tempo. Considerando que das 5 marcas mais valiosas do mundo, 3 são nossos clientes, né? Então, não tem como atendê-los e atender a toda a carteira valiosíssima de clientes da nossa carteira sem conhecimento, né, Marcos? É necessário se preparar, não é verdade? Sobre essa questão de capacitação, acho que é um ponto bem importante tá se falando, né? E me surpreendeu bastante, de forma positiva também, a iniciativa de criar a Universidade Syncro, né? Que é um trabalho de capacitação. Então, quando a gente fala de capacitação de clientes, né? Capacitação de consultores, público interno e parceiros. Quando você olha para esse modelo da reforma, que é a partir de 2026, né? Um muro ali, uma virada, praticamente todo o mercado vai ter que se adequar a esse novo modelo. É um desafio enorme. A gente já viveu projetos no passado, como o SPED, a gente comenta-se o termo do mercado, né? É um tsunami. Todo mercado tem que virar esse modelo novo,
virar o jogo, começar a jogar esse jogo novo com a reforma tributária, e não tem jeito. Chegando nessa virada, falta gente, falta pessoas capacitadas, né? O mercado demanda, né? O desafio é trabalhar nesse processo. Então, com a universidade também, que a Syncro veio trabalhando nesse modelo de trabalho, como é que eu capacito o nosso ecossistema atual e como eu trago novas pessoas. Eu tenho que capacitar mais gente, novos consultores, novos profissionais que estão chegando no mercado, e estamos falando de um desafio muito grande, geração Z, né? Então, é uma coisa bem interessante que a Syncro vem trabalhando também no modelo de capacitação, que vou criar um modelo de capítulos, né? Então, nós criamos lá um modelo da reforma tributária, temporada 1, né? Vários vídeos de 15 minutos, 10 minutos, que sejam rápidos, mas ao mesmo tempo que com conteúdo para efeito de capacitação. Engraçado que o pessoal até pergunta, né, César? Quando vai sair a Quando temporada vai sair 2, exatamente? Né? Então, mas aí o pessoal já vem trabalhando nesse sentido, Que é uma iniciativa interessante. bem interessante. E é uma forma de a gente capacitar, né, no nosso ecossistema e trazer novos profissionais para o mercado de uma forma rápida, ágil, né, a fim de atender esse mercado que vai ter essa demanda muito grande. O interessante é que nesse ponto da Universidade Syncro, Marcos, a gente percebe que houve um investimento muito grande, né, por parte da empresa, no sentido de prover tecnologia suficiente para o sistema ele realmente funcionar da forma mais adequada possível, para que as pessoas possam consumir esse conteúdo. Tanto é que, por isso que pedem, né, quando vai ser a próxima temporada, quando vai falar sobre tal coisa. E também a forma didática como está sendo montado, e o Marcos ouve isso de alguns clientes, né? Ficou de uma maneira didática, produtiva, de fácil entendimento. Eu acho que isso foi também uma grande sacada, né? Usar tecnologia boa para prover esse conhecimento, mas também de um jeito estruturado que dá prazer de estudar. Os clientes dizem isso, né, Marcos? É o que o Marcos comentou, né? Esse assunto ele é pesado. Né? Exatamente. E se a gente não amenizar de alguma forma, trabalhar de uma forma mais leve, mais tranquila, fica difícil, né? Então, sim. Os clientes têm gostado, Marcos, disso? Pô, até adorado. Os clientes e a gente, todo mundo que usa, né, realmente... Acho que vocês comentaram muito bem a ideia, né? A ideia é você pegar um assunto que pode ser complexo, né? Outros nem tanto, mas independente disso, estruturar ele de uma forma que seja instrutiva, mas de maneira objetiva e de maneira que assim, você realmente se sente de volta assim, na universidade, mas uma boa universidade, né? Na universidade que você está gostando do que você está cursando, que você está gostando, né? Online, né? Então pode não ter tanto a comparação com as pessoas que você está fazendo junto, mas realmente dá prazer voltar de novo para a universidade nesse sentido. Exatamente. Eu já faz um tempinho que eu saí da graduação, né? Pouco tempo também, algumas 7 décadas. anos. Uma década, mais que uma década. Aliás, quase 2. Aliás, passou de 2. Enfim, mas se fosse assim, no meu tempo. César comentou, você também, sobre, então, essa iniciativa da Syncro, prover conhecimento e tudo mais. E tem um ponto interessante. Eu vejo muita movimentação na Syncro, toda semana, uma estruturação acontecendo, o pessoal sendo deslocado para uma área, para outra, né? O RH trabalhando muito forte nisso, vendo o perfil de cada um, já se preparando efetivamente. Gostaria que o César comentasse um pouquinho sobre essa questão, então, da Syncro, essa reestruturação que a Syncro promoveu para que a gente possa viabilizar a reforma tributária. Eu vejo a empresa toda se mexendo, toda mobilizada. Houve uma estratégia, né, para essa reorganização corporativa. Queria que você comentasse um pouquinho, além da universidade corporativa, outros pontos que a gente vem se reestruturando. Eu acho que passa muito também por uma área que é importante, uma área que é do Marcos, que é a questão de atendimento ao cliente. E aí foco, né, no sucesso do cliente, de entender aí os anseios, as necessidades. Então, já vem vem numa linha de mudança já há um tempo, que é a criação dessa diretoria, né, de atendimento do pós-venda. E no escutar e entender o cliente, na necessidade, no sucesso dele, passa-se aí as necessidades. Então, quais são as necessidades que o cliente tem? E aí, a área que hoje, onde eu estou, que é a área de requisitos de produtos e serviços, para colher, né, essas informações, obter esses dados, e nem sempre é tão simples, né? Porque muitas vezes você escuta ou ouve diretamente algum anseio, mas muitas vezes não é exatamente aquilo que ele está precisando. Entendi. Né? Porque assim, muitas vezes existe uma dor, mas a dificuldade de explanar e explicar aquela dor, ela não se transforma exatamente de forma
como que seria a palavra? De forma literal daquilo que ele está colocando. Então, exige aí um entendimento, um mapeamento, muitas vezes longas entrevistas, né, para você poder realmente identificar qual que é o anseio e a necessidade. E depois o desafio, o segundo desafio, é transformar esse entendimento dessa necessidade em produtos e serviços, né, para que possa atendê-lo. E, César, acontece então no anseio de atender essa dor, curar essa dor, né? Então, algumas pessoas, algumas empresas acabarem dando diversas soluções. Eu quero dar uma solução rápida para essa dor, mas às vezes a solução que está sendo proposta, acho que é muito disso que você está comentando, né? A solução para essa dor nem sempre é a melhor. Então, vai da sabedoria do seu time, uma diretoria voltada, uma gerência voltada para isso, para entender o que é o requisito, então, né? Perfeito, perfeito. E esse é aquilo que eu comentei como um desafio, né? Você não pegar necessariamente o dado literal, né? Mas entender o motivo, o que motivou a ele estar passando aquela informação para você. E aí sim entender realmente a necessidade, a dor do que ele está passando e transformar isso num requisito, numa solução que possa atendê-lo, né? Entendi. E aí tem um ponto, como você falou, uma intersecção fortíssima com a questão do trabalho do Marcos, né, Marcos? Sim. Porque, então, estamos coletando requisitos, ouvindo e tudo mais. Como, então, a Syncro, ela está olhando para os clientes dessa maneira mais estratégica, com essa sabedoria necessária para conseguir extrair dele o melhor que é possível para que a gente possa atender esse processo, que é um processo que traz muitos desafios, né? O atendimento da reforma tributária. Como é esse olhar estratégico para os clientes? Não, perfeito. Você falou, né, da sua área, né? A minha área aí de Customer Success, na verdade, eu tenho esse entendimento, né? Customer Success, a princípio, não é uma área, ele não pode ser uma área. Acontece que, estruturalmente, está dividido, no caso da Syncro, existe uma área de Customer Success, mas, na verdade, ele é uma mentalidade, né? Olha. É uma mentalidade de empresa. A empresa tem que abraçar isso, porque, senão, isoladamente, Mas uma área você é não um vai... embaixador, né? De estar sempre nos lembrando isso dentro da empresa. Sem dúvida nenhuma, legal. sem dúvida nenhuma. Mas a empresa ela não vai conseguir chegar no sucesso dela e nem levar o sucesso aos seus Se clientes todos não entenderem essa não houver. importância. Exatamente. É uma coisa estrutural, é cultural mesmo. Então, a empresa coisa inteira precisa legal. estar embebida mesmo dessa missão, desse objetivo, para aí sim realmente as mudanças irem acontecendo. Que é o que a Syncro vem trabalhando. O César comentou aqui, né? A diretoria de pós-venda criada aí há 6 anos atrás. Depois veio o time de Customer Success também, que tem essa missão aí de ajudar nessa cultura e ouvindo também diretamente os nossos clientes, trazendo isso para dentro. A gente estava falando das mudanças, da reestruturação interna. Eu vejo que a sua mudança, César, foi muito significativa, né? Até simbolicamente, né? Não sei se você comentou aqui ou não, uma mudança de uma diretoria para outra. Você estava numa diretoria de engenharia, né? Diretoria de produto, aquela que põe a mão na massa mesmo, Sim, que faz o produto acontecer. E saiu, né? Agora que você tem esse papel mesmo de puxar os requisitos, olhar mesmo aí até para questão assim de portfólio, sair dessa parte de engenharia para justamente ter essa visão mais imparcial, né, e trazer os requisitos necessários que a empresa, a Syncro, precisa estar focando, olhando também para os seus clientes, né? Então, porque no desenvolvimento é aquilo lá, você vai ter tanta parte do conhecimento interno que nós temos, esse longo know-how que nós temos, dos desenvolvedores, as pessoas capacitadas e técnicas para isso, mas também o conhecimento que vem do lado dos clientes. Então, né, tudo isso para falar que realmente a Syncro tem feito muito já nos últimos anos e intensamente agora, olhando aí para a reforma tributária, esse movimento de estar ouvindo diretamente os nossos clientes, criando grupos específicos, né? Temos fóruns executivos, gerenciais, grupos de trabalho, vamos ter mais planos aí de fazer também desenvolvimentos colaborativos que a gente já tem feito recentemente, realmente trazendo o cliente para perto, para junto, porque boa parte do que a gente vai definir como requisito indispensável para que o nosso produto tenha na reforma tributária, a gente está fazendo em conjunto aí mesmo com os nossos clientes. Isso é indispensável. Interessante esse ponto que você comentou, Marcos, porque considerando a estratégia da diretoria no sentido de fazer uma reestruturação que faça sentido e que de fato resolva o problema, né, trazido pela reforma tributária. O problema que eu digo são diversos desafios que surgem, né, com essa necessidade. Então a gente vê o movimento da empresa no sentido de colocar as pessoas certas no lugar certo para este momento, né? E você comentou do perfil do César. O César que tradicionalmente na nossa empresa
trabalhando muito tempo na frente de pré-vendas, então você ouviu muitos dos clientes, né, César? Você entende, sabe como ouvir ativamente, inclusive, e agora num papel estratégico de coletar esses requisitos. Então você continua ouvindo os clientes e vai traduzindo todas essas questões em requisitos, em features, em características dos produtos. Realmente, eu acho que foi uma mudança acertada, né? Foi, mas é um desafio enorme, né? Porque você está acostumado e a área de pré-vendas é uma área apaixonante. É Muito, verdade. ela é prazerosa por si só, né? É muito trabalho, é muito suor, mas ao mesmo tempo ela tem um prazer muito bom de você estar de frente com o cliente, apresentando produtos e soluções. Mas a importância agora, nesse momento de ouvir, entender, né? E traduzir isso em features de produtos, necessidades e direcionar, puxar a empresa nesse sentido, ela também é desafiador, né? Também é um desafio. E aí eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo e preciso da ajuda de vocês e principalmente dos clientes, né? Nesse sentido. E espero aí contar a ajuda de todos. E olha, Muito bom. e tem ajudado muito já, né, os clientes. Quantas, né, Leonel, César, vocês dois podem falar aí com causa própria. Quantas conversas a gente já teve aí com os nossos clientes, né? Muitas vezes nós tomamos a iniciativa e falamos, como é que tá a questão da reforma tributária na empresa, né? Vamos Como é conversar que um você está pouco. entendendo, né? Qual é o seu processo de aprendizado, é Exatamente. verdade. E em outras situações, o contrário, o cliente pedindo esse apoio mesmo, assim, falando, olha, preciso até de uma ajuda até para sensibilizar aqui dentro da corporação o assunto da reforma tributária, né? Pode conversar aí com nossa diretoria, essas gerências e tal. E tem sido realmente trocas muito interessantes, né? Muito ricas em cada uma dessas oportunidades aí que a gente foi conversando e continua conversando com eles. Sim, sim. É interessante. Exatamente isso. Eu me lembrei agora, dentro dessa questão, dessa parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, alguns pontos, Marcos, críticos que nós observamos na disrupção que é a reforma tributária, trazendo elementos novos, como, por exemplo, essa questão que o César até comentou rapidamente sobre o split payment, a possibilidade de usufruir de um crédito apenas quando ele for pago na cadeia anterior. Então, pontos como esse, até então, estavam um pouco obscuros. O próprio entendimento desse conceito, ele é complicado de se fazer. E eu me lembro de um webinar que nós fizemos, o César apresentou da forma mais didática possível, isso nas palavras do cliente, você sabe, você recebeu o feedback, a maneira como você explicou o processo de split payment, esse processo de credenciamento do crédito, vamos dizer assim. O webinar passou de 1.000 pessoas, né, Marcos? Aí tivemos que fazer uma outra edição. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí, como é que é esse recurso aí que você usa para apaixonar, né, aqueles que estão ouvindo aí esses webinars. Eu não diria que é apaixonar, mas acho que o primeiro momento é esclarecer, né? Falava-se muito sobre o modelo de split payment, né? Que é um pagamento dividido, né? Uhum. E só que isso não estava muito claro. Eu percebi assim que tinha um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Então eu falei assim, puxa, isso aqui precisa trazer luz, né? Uhum. Esclarecimento sobre esse processo. E também, ao mesmo tempo, você via o seguinte, algumas pessoas, mesmo sem entender, falavam o seguinte, olha, eu vi que o split payment já foi adotado em alguns lugares do mundo, não deu tão certo. E aí a gente começa a entender, fala assim, pô, por que será que aqui não vai ser diferente? E aí você começa a analisar, a fazer um estudo, se aprofundar um pouquinho no modelo e você fala o seguinte, olha, aqui nós temos tudo para dar certo. Temos aí um momento que estamos atravessando hoje, né? Uhum. Onde o próprio fisco ele vem conversando com as entidades financeiras e a gente tem que lembrar que no Brasil hoje eu diria que é líder, né, no segmento bancário, sistema financeiro, Uhum. e ele passa a ser uma chave desse processo. Perfeito. Né? Esse modelo de pagamento dividido, lá fora, sem um processo bancário tão forte, ele acabou tendo as suas dificuldades. Mas aqui eu vejo que ele tem condições totais de realmente dar certo. Uhum. Né? Então, os bancos aderindo a esse modelo, os bancos e as fintechs, né, os agentes financeiros aderindo ao modelo, tende a viabilizar esse processo. Entendi. Né? Então, a gente acredita, e aí tem que ter um entendimento desse processo como um todo. Né? Mas eu diria que assim, para as pessoas entenderem, é como se você fosse um processo de uma maquininha de cartão, você vai lá estar pagando o seu produto, o serviço, o seu bem,
E no momento que você fizer a transferência para o seu fornecedor, né, o bem e o item que você estiver comprando, uma parte daquele valor já vai ser retido pelo fisco, Uhum, pelo banco, na verdade, e vai transferir aquele valor para o fisco de uma forma entendi. muito automática. Então, esse modelo de entendimento, né, é essencial para que as empresas e as pessoas, o público em geral, entendam aí o modelo da reforma tributária. Bacana, meio que um conta corrente, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, o fisco com relação aos contribuintes, ele deve ter uma conta corrente para cada contribuinte, fazendo aí um processo de crédito e débito, né? Mas aí você fala, pô, o crédito e débito já existia, né? Tudo bem, só que agora passa a ser na transação. Na transação financeira, quando você faz um pagamento, né, é, parte desse valor já é retido e automaticamente também vira um crédito, né? Uhum. Então, é interessante que isso, assim, o crédito você passa a ter no teu modelo de caixa, mas o seu débito é na competência. Então, esse é um outro ponto de preparação das empresas que muitos não estiverem olhando, né? No processo de transição, tudo bem que no início é pequeno, mas ao longo do tempo, se ele não se preparar bem, ele pode começar a ter um problema de caixa no dia a dia, né? Para se trabalhar no dia a dia. Então, tem uma série de requisitos que a gente comenta, já foi falado do housekeeping, eu citei já alguns aqui no início, mas uma série de pontos que é importante que as empresas comecem a olhar como um todo o que a reforma tributária vai impactar no seu negócio. Excelente, ele explica de um jeito tão simples, né? É. Eu me enrolo até para explicar o que é uma banana split, né? Quanto mais um split payment, tá aí uma aula de split payment para você que está nos acompanhando aqui. Mas César, agora em relação a essa proximidade que nós temos desenvolvido ao longo do tempo com os nossos clientes, para ouvir de uma maneira ativa, coletar, extrair deles o melhor em termos de parâmetros para os nossos requisitos, explica para o pessoal aqui como é que funciona esse nosso processo de desenvolvimento colaborativo. Como assim colaborativo? Como é que o cliente colabora com a gente com o cliente? Como é que a gente faz esse meio de campo aí? Como é que funciona? Olha, Explica aí pro eu diria pessoal. assim, de uma forma mais simples para comentar, seria uma espécie de piloto, né? Então, é trazer alguns clientes, alguns segmentos, e também é importante entender, porque no espectro de tributário, você tem várias nuances distintas, e Uhum, aí você tem segmentos diferentes. Então, e mesmo nessa reforma, que inicialmente era para ter um processo de isonomia, nós temos aí segmentos já diferenciados, né? Saúde, educação, transporte, tem os dados de cesta básica que tem uma uhum, tributação diferenciada, né? Não podemos esquecer que toda empresa que tiver aí, uma filial, por exemplo, filial não digo, produtos, né, que são fabricados na Zona Franca de Manaus, eles também vão ser impactados. Por quê? Porque esse segmento continuará tendo o IPI. Então tem uma diferenciação. E com isso nós temos aí também, provavelmente, obrigações acessórias atreladas a esses processos, aos regimes né? específicos. Então, é uma dificuldade muito grande e o estudo nesse processo ele passa a ser desafiador no intuito de que eu preciso ter clientes em todos esses segmentos Entendi. para que eu consiga ter certeza que eu consiga cobrir todos os A modelos. operacionalidade dele é fundamental para nós, então. Sim, então aí a necessidade de a gente captar clientes no sentido de trabalhar em conjunto, em piloto, né, no desenvolvimento, ouvi-los as necessidades. Então, muitas vezes a gente pega situações de clientes que eles começaram a trazer informações que a gente nem tinha conhecimento, né? Então, nós temos um cliente específico que ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma compra de um determinado insumo, né? Só que esse insumo que eu adquiro, a tributação que eu realmente pago não é o que vem descrito na nota, né? Nem a tributação e nem o valor. É o valor que ele tem do distribuidor. Então, ele tem um valor base, é um pouco diferente. Bem Apesar da nota. disruptivo, bem diferente, né, César? E num modelo desse, como é que eu vou pegar o split payment se o valor que está lá hoje não é destacado? Uhum. Né? Será que ainda vai ter alguma regulamentação específica sobre isso? Não sabemos, né? Então temos que aguardar. Aquilo que eu tinha comentado, né? A bola de cristal, nós não temos, mas temos sim, acho que muito suor, muito estudo, né? Com o teu apoio no intuito de captar a legislação e transformar esse entendimento aí em requisitos e necessidades. Ô César, e nessa questão de desenvolvimento colaborativo, a gente percebe que até o fisco, né, tem desenvolvido, né, Marcos, essa questão de se aproximar do contribuinte. Olha só, a principal administração tributária, né,
por ser federal, inclusive, ela nos últimos anos, Marcos, se aproximou das empresas, para entender a sua operacionalidade, como é que as coisas acontecem, para que ela possa obter, no final das contas, o dado correto tributário para ser analisado. Então, nós seguimos esse modelo, né, de estar próximo para a gente poder... É importante você lembrar que existe uma expressão que a gente fala assim, né, trabalhar para gerar pouco calor e muito valor, né? Olha, ele tá até com os jargãozinhos Ele já, né, tá, né? Marcos? Tá tudo decorado Ele já. tá tudo decoradinho já. E aí, mas essa expressão é importante. Ele é O que acontece nessa questão? O próprio fisco trabalhar perto do contribuinte. Você criar legislações que muitas vezes não são aplicáveis ou que gerem muitas divergências, né? Para o próprio fisco isso é ruim. Né? Vai gerar litígio, vai gerar... Então, em termos de arrecadação, isso vai ficar anos correndo na justiça para verificar de quem realmente tem direito e não é interessante para ninguém. Então, o próprio fisco ele começou a fazer um trabalho de se aproximar do contribuinte, entender também as dores para ver se aquilo era aplicável e aí sim criar legislações mais factíveis, né? E operacionais para todos. Então, assim, a gente tem que entender que o fisco vem trabalhando já há anos, né, num modelo muito interessante. E você entender qual que é o papel dele. Sim. Né? Eu tenho amigos na Receita e eles comentam, falam, olha, hoje, né, a nossa missão está muito bem fundamentada. Né? Nós temos que trabalhar num modelo de arrecadação, né, nem mais nem menos, né, aquilo que é justo, mas temos que trabalhar num modelo de arrecadação eficiente para que o governo tenha aí condições de prover produtos e serviços para a sociedade. Sim. Não vou entrar no mérito na questão hoje se isso está sendo bem aplicado ou não, a gente tem uma série de questões políticas atreladas a isso, mas é um modelo que o fisco, a Receita Federal vem trabalhando ao longo do tempo e fazendo esse trabalho muito bem feito. Né? Então... Excelente. O César comentou bastante, Marcos, sobre essa questão de o que fazer, né? Então, nos aproximar do cliente, o que fazer, o que obter desses clientes, enfim, né? O que transformar em requisitos, mas a grande pergunta agora vai para você. Ok, mas obter a visão do cliente, a visão prática, a visão não só de sistemas, mas como solução, a solução como um todo. O cliente espera da gente, né, Marcos? Solução, do começo ao fim, tal. Como obter isso? Como olhar para o cliente e obter dele essa visão do todo, não só de um sistema, mas de uma solução que envolve também confiabilidade, relacionamento. Como é que isso acontece, Marcos? Eu espero que ele responda porque ele vai me ensinar aí como é fazer isso, porque esse é um Quero desafio. saber também, César. Quero saber dele agora. Você faz isso a partir de muitas etapas e tudo tem que ser bem aproveitado. Então, todos os pontos de contato com o cliente, seja os que são provocados, nós vamos atrás, que é esse movimento que a gente falou que a gente está fazendo muito mais ativamente aí para conceber bem e elaborar bem um produto. Seja aqueles que nos vêm até nós, então desde um chamado que chega no suporte, tudo isso tem que ser intensamente aproveitado. Né? Então, tem muitas frentes das quais a Syncro ela tem feito isso, né? Aproveitando essas oportunidades aí, porque cada uma delas realmente ela nos traz um ponto diferente. Então, vou comentar algumas delas. Primeira, são as próprias conversas que a gente está tendo aí diretamente aí com as empresas. Perfeito. Como falei, são trocas ricas, sempre trazem coisas. O César mesmo falou ali numa questão específica, falou, poxa, realmente não vimos isso, e a ideia do desenvolvimento colaborativo é isso também, né? Assim como a Receita, ela quer estar próximo da gente, só que a gente conhece bem quais são as intenções, né? No fundo, é nessa missão bem definida de que precisa arrecadar. Faz Não parte vamos do entrar jogo, no né? mérito se é para mais, para menos, está fazendo certo Faz ou não. parte do jogo. Mas está bem definido aí qual que é o propósito. E nós também. A ideia da Syncro, ela ganha também estando próximo com o cliente, ele participando junto desse desenvolvimento colaborativo. Porque fazendo isso de uma maneira pensada, refletida e acertando mais, isso também é bom para a Syncro. Isso também economiza. É o que você falou no início, né? Então, O sucesso nosso é o sucesso dele. O dele é o nosso, né? Exatamente. Então, essa é uma das fontes. Outra que a gente pode estar comentando aqui, né? Fontes, né? Assim, fontes desse conhecimento, né? Outra delas seria o próprio suporte, né? Que a Syncro tem uma estrutura muito grande aí de suporte para dar conta, né? De atender tudo que nos chega aí dos nossos clientes, que são muitos e muito grandes, né? Então, realmente, existe todo um estudo, pesquisas específicas, né? Tem EPS, tem CSAT, em que o cliente ativamente nos fala os pontos aí de melhoria, uns mais pontuais, outros mais estruturais. Então, tudo isso é muito bem aproveitado, muito estudado. Isso chega sempre para a nossa diretoria e depois vai, né, sempre ajuda na formulação da reflexão estratégica da empresa e vai passando aí depois para todas as lideranças, para todas as áreas, tudo dentro daquele contexto de cultura que eu comentei. Então, o suporte, as pesquisas,
O desenvolvimento colaborativo que eu falei, tem um grupo de usuários também, que é um grande diferencial aí da Syncro, sem dúvida E é uma nenhuma. grande fonte de captação. Uma Você grande. comentou 2 pontos aqui, NPS e CSAT são indicadores técnicos empresariais. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, são 2 indicadores assim, de mercado que a gente fala, de Perfeito. pesquisa. O principal deles aí acaba sendo o NPS, que é usado aí por praticamente aí todas as empresas no mundo, que é o Net Promoter Score. No fundo, é uma pesquisa. Ela é muito simples, a metodologia, só que ela é extremamente rica. Ela é aquela típica pergunta que você e todo mundo aqui que nos ouve já se deparou, né? Quanto você indicaria esse serviço, produto, né? Numa escala aí de 0 a 10. Então, você vai lá e dá a sua nota. No fundo, essa nota, essa pergunta, apesar de ser simples, ela é muito valiosa, porque, olha só, quando você pergunta para uma pessoa, né? Você pergunta assim, quanto você indicaria isso? Indicar é mais do quanto você aprova. Porque a gente pode até gostar, continuar usando e ter as nossas ressalvas. Só que para indicar para uma pessoa, Sim, precisa estar num outro nível. num outro nível, É num outro exatamente, nível. é Porque verdade. você está colocando não só a sua própria satisfação com o uso daquele produto, mas também a sua reputação na indicação. Minha credibilidade Sua naquilo credibilidade. que eu estou indicando. Por isso que disse, né, que a NPS é uma pesquisa que mede como está a reputação da sua marca perante o mercado, né? Então, realmente, metodologia que já vem sendo usada há muito tempo. Na Syncro a gente faz 2 vezes por ano, né? Ela é semestral. Inclusive, estamos em campanha. Para quem estiver nos ouvindo aí em novembro, por favor, contribuam sempre. Não, esse é um ponto importante, né, que eu queria colocar, porque assim, quem conhece esse modelo, eu acho que ele mais do que uma pesquisa de satisfação é entender o seguinte, é uma metodologia que que se comprovou no mercado, ela é efetiva, né, ela te dá um nível de sensibilidade realmente de quanto você está evoluindo, né, e acho que essa a nossa intenção, e o apelo aqui é principalmente para os nossos clientes, né, dar resultado, responder às pesquisas, porque a gente olha, analisa e trabalha em função de melhoria. Então, queremos evoluir, né? Estamos trabalhando nesse processo de evolução e isso nos ajuda, né? Nos direcionar, voz em relação àquilo que nós temos de problemas, defeitos, né? Mas aquilo que também está indo bem e nos ajuda a melhorar. Nós não temos medo, né, desse feedback, muito pelo contrário, é o combustível que nós temos para aperfeiçoar aquilo, né? Daquilo que nós estamos fazendo, que podemos melhorar, e aquilo que não está bom também, que precisamos consertar. É valiosíssimo, né? Perfeito. Realmente essa questão. Então responda, porque isso tem resultado, tem refletido. Acho que nos últimos anos a gente tem, pelo menos, perseguindo e mostrado, né, que passa a ser uma meta. Vamos trabalhar, vamos melhorar nesse processo. Entendi. O processo atual, o sistema atual tributário que nós temos, César, já é um sistema bastante desafiador. E agora, com a reforma tributária, nós temos não um novo sistema só, mas é um novo sistema que ele coexiste, ele é paralelo ao atual. Isso agrava, digamos assim, os desafios trazidos pela reforma tributária. Como é que a gente está construindo, não um produto, mas a solução para atender a reforma tributária e continuar atendendo o sistema tributário atual? O que é esse produto? Como é que a gente está construindo essa solução efetivamente? É importante entender que um dos pontos aí que foi colocado, inclusive como necessidades, né, dessa nova solução eu tenho que, novamente, gerar o menos calor possível. Né? E tenho que atender os 2 regimes e gerando o menor impacto possível dentro da organização. Tá? Então, esse foi um dos grandes requisitos. E aquilo que eu comentei, né? Eu trabalho com requisitos do nível mais alto, nível que a gente fala nível 0, e dali para frente ele vai se desdobrando em outros requisitos. Vai refinando todos esses requisitos. E um dos pontos são esses, né? Trabalhar com 2 regimes tributários, atendendo 2 necessidades, gerando o menor impacto possível dentro das organizações. Criando diversos cenários, eu vejo você falando muito, seja nas lives, mesmo nas reuniões internas da Syncro, pensando em diversos cenários, né? Então, temos diversos. Então, se este cenário se confirmar, então nós vamos atender aqui, obtendo essa informação dessa origem, trabalhando, fazendo uma conciliação. Se o sistema, se houver uma outra fonte de informações, se o fisco se modificar ou esclarecer melhor o seu plano de atendimento, vem uma informação pré-preenchida, mas eu preciso trabalhar com a composição dessas informações, confirmar. Então, eu vejo você desenhando uma série de cenários factíveis, que realmente eles
podem acontecer, e aí pensando no desenrolar da história, uma vez que a gente tem uma definição maior do físico, aí a gente vai encaixando esses cenários mais apropriados, né? Como é que você lida aí com esse nível de certeza, mas ao mesmo tempo está trabalhando para criar toda essa riqueza, esse conhecimento? A necessidade de você criar uma solução que a gente fala uma solução inteligente, né? Inteligente no sentido de quando você vai para a realidade no mundo das empresas, você acaba se lidando com cenários que você muitas vezes não imaginava. Uhum. E por diversos motivos aquilo que você inicialmente idealizou, né, como um modelo correto para atendimento, você começa a perceber assim, olha, aqui não vai dar um modelo tão fit, né? Uhum. E isso passa a ser realidade, né? Não tem jeito, tá? Então, um dos desafios que nós temos é olhar para uma solução de forma inteligente para que eu consiga captar, por exemplo, a origem da informação de forma correta. E quando a gente fala para uma reforma tributária, muito se fala o seguinte, olha, vou estar olhando para a nota fiscal, né? As notas fiscais, de uma forma geral, ela vai ser um insumo, né? Já é assim, mas da onde eu vou captar esse dado? Será que o fisco vai liberar esse ambiente para que eu faça essa captação? Né? Não sabemos ainda, mas a gente acredita que sim, até para que o modelo de split payment funcione, eu preciso consultar esse ambiente, né? E entender se a nota fiscal eletrônica do meu fornecedor foi paga, né? Se o tributo daquela nota foi recolhido, para saber se eu tenho direito a crédito. Então a gente acredita que vai ter esse ambiente sim, mas independente desse processo. Vão ter empresas que, por exemplo, vão estar com dados no RP, muitas vezes divergente, ou no time diferente, né? E aí você passa a encontrar necessidades que muitas vezes eu falo assim, olha, eu também tenho que buscar os dados daqui e fazer um processo de conciliação. Não basta eu pegar apenas de um único lugar, mas eu também tenho que pegar do RP, que eu vou ter, principalmente no processo de transição, que o ICMS ainda continua. Então eu tenho que justificar a sua nota de entrada, que muitas vezes eu tenho uma conversão de CFOP, e identificar o quanto o ICMS é crédito ou não é crédito, aí é um desafio. Então eu tenho que olhar para dentro do RP para depois eu verificar a base do IBS e o CBS. Então Excelente. passa a ser um desafio muito técnico falando, mas é muito interessante nesse processo. O César falou sobre marcas, características de um produto, de uma solução campeã, Marcos. Mas eu te pergunto, e aí? Como é que fica a questão de projetos? Como implantar tudo isso que o César tem dito e também a questão do suporte, que são dois elementos que fecham a solução, né, de sucesso como um todo. Como é que a gente está se preparando, se estruturando para atender esses dois elementos fundamentais para a reforma tributária? Perfeito. Eu acho que, falando de reforma tributária, que é aquilo que eu comentei no começo, tem um aspecto que é isonômico, né? Para todo mundo vai ser a mesma data, tem que virar. A mesma dor para todo mundo. E para garantir essa isonomia, foi colocada ainda no texto constitucional essa data, né? Um processo até atípico, né? Um pouco estranho, tem uma data uma tão data na cravada. Constituição. Eu acho que é para conhecendo o brasileiro dificultar esse processo de, tá chegando perto, não tá dando Tá certo, vamos aqui, dar tá mais escrito, adiada. vocês precisam atender. Poder adiar até pode, mas vai precisar de uma emenda para isso, né? Então, eu acho que está dentro do conceito de uma solução inteligente, que é o que a gente tem se preocupado, não só tudo isso, não só essa questão de tudo isso que a gente comentou, de levantar bem os requisitos, né? Pensar bem nos cenários, nos segmentos, que o César bem comentou, mas uma das frentes, né, dessa inteligência tem que ser a parte olhando para o projeto, porque 1º de janeiro de 2026, todas as empresas, né, pelo menos no comecinho, a gente está iniciando aí a transição, mas todas as empresas já vão precisar ter feito essa virada. Então, a gente vê o desafio que vai ser na questão de projetos, né? Todos os clientes, isso é um desafio da Syncro, mas também de todas as empresas, né? Sim, até mesmo da verdade. concorrência, continua isonômico nesse sentido, né? Sim. Mas, então, assim, se a solução não for pensada de uma forma, não for construída de uma forma que seja facilmente implementada, esse desafio não pode ser cumprido, né? Então, a solução realmente ela precisa ser fit, precisa atender as necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, precisa ter essa facilidade em ser implementada, né? Porque todos os clientes vão precisar fazer, não existe postergação desse projeto, né? Não tem como adiar esse go live, tem que acontecer, tem que acontecer, não tem jeito, vai ou vai. Mas aí é um trade-off, né? Que assim, é um desafio, quando eu olho para a aplicação, extremamente complexo. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para a aplicação que atende diversos segmentos e cenários diferentes, então eu tenho que ser flexível. Sim. Eu tenho que poder parametrizar. Só que quanto mais flexível eu coloco,
a tendência é que eu tenha um maior número de parametrizações, de situações, e isso acaba onerando aí a equipe de projeto. Então é um trade-off, a gente vai ter que analisar, discutir, verificar o quanto pode sair de fábrica já pré-parametrizado, né? Então, talvez com uma sala de guerra específica, olhando para o setup do sistema, para que ele já vá, né, com uma boa parte de parametrização. São coisas que a gente vem analisando, vem pensando para poder atender os clientes. Entendi. De Faz fato. sentido. A gente vê esses desafios, eu acho que todas as empresas estão vendo isso, né, se sensibilizando disso e se preparando para isso à altura, né? Então, como comentei no começo, né, ela está antenada já há muito tempo, né? Antes mesmo desse projeto ser aprovado. Então, já começou desde esse movimento aí de conhecimento, entendendo, reestruturação interna, vocês dois são exemplos vivos disso. Mas também olhando especialmente para esses dois grandes times, né? Essa parte aí, 3 times, né? Engenharia para construir, projeto para implantar e o suporte para dar, de fato, o suporte, o atendimento, né? A gente está olhando com muito cuidado, com muito carinho, preciosismo mesmo para essas 3 frentes, medindo bem aí, né? Não temos bola de cristal, mas muita coisa já tá cantando a bola aí, né? Tentamos antever situações Exatamente. e trabalhar com elas, né? Exatamente. Olha, os meninos são bons de prosa. São 2 muito bons conversadores, né? Nossa conversa aqui acho que está gerando muita riqueza. Acho não, eu tenho certeza. Está gerando muita riqueza para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Mas eu tenho ainda uma pergunta para cada um de vocês. É a mesma, então não vale copiar um do outro. Mas para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa, eu gostaria que vocês dessem rápidas dicas, né? 1 ou 2, em relação a como, né, as pessoas, as empresas, elas podem se preparar, então, para esse momento desafiador que é a reforma tributária. Olhando para tudo que a gente conversou aqui, para resumir, né, e o pessoal poder, então, encontrar alguns parâmetros, colocar no seu to-do ali o que é necessário fazer, quais são as dicas valiosíssimas aí que vocês dariam para que o pessoal, então, efetivamente se prepare e passe, como o César falou, com o menor calor possível nesse processo de reforma tributária, de transição. Vou começar primeiro pelo César. Vou passar a bola Vamos agora pro começar, Marcos. então, pelo Marcos. Primeira dica, eu acho que é ter que estar muito próximo aí da Syncro, né? Sendo cliente ou não, realmente, uma empresa aí que está muito, como eu falei, antenada, estudada, e a gente produz muito conhecimento, né? Muito Verdade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que volta nessa questão chave que a gente estava falando, que é a base, assim, é o conhecimento, tem que estar estudando, né? Individualmente, assim, mesmo que na empresa tenha essa área estruturada para isso, você fala, não tem tanto a ver assim comigo. Se está numa área, especialmente se está numa área de techs, de TI, não tem como tirar esse dever individual mesmo, né? Não vamos, Sim, às vezes fica é fácil, verdade. cômodo levar para o coletivo, né? Mas é um dever individual de pegar o que você já estudou, o que você realmente já olhou aí da reforma tributária, né, como vai afetar, porque ainda que na sua empresa você não tem uma participação ativa para isso, vai te afetar como sociedade, né? Você vai ver por que mudou o preço disso e tal. Então, é um conhecimento que, assim, não vai ser desperdiçado de nenhuma forma. Então, assim, realmente eu acho que é estudando e é um momento de estar muito próximo, assim, de outras empresas, de outras pessoas, realmente estar acompanhando muito. Se tem algum assunto que vale a pena estar acompanhando e se atualizando com frequência, é esse. Tem vários assuntos, tantos assuntos, às vezes inúteis, fúteis, que a gente acompanha por hobby ou às vezes por perda de tempo. E um assunto tão sério como esse, às que não vezes agrega. fica de lado, né, Marcos? Esse não dá, não dá para pode. ficar. Então é um assunto que realmente não dá para ser negligenciado e é um cenário de muitas incertezas, que, como comentei, algumas certezas agora estão aparecendo e vamos ver como é que vai ser. Então tem que estar próximo mesmo das outras empresas, até mesmo da concorrência, por assim dizer, é fundamental, né? Tá olhando. Então eu acho que essa é a dica de ouro mesmo. Excelente. Para não ficar para trás. Interessante que você falou do conhecimento e é uma coisa que a gente gosta mesmo, né, Marcos? A gente percebe que as grandes empresas que nós atendemos, que fazem parte do nosso portfólio, frequentemente nos chamam para falarmos sobre a nossa estratégia e para falar sobre a própria matéria tributária, né? Empresas que usufruem de grandes Big Four, né? De empresas reconhecidas no mercado, de consultoria, assim que tem a sua consultoria tributária e ela atende os aspectos mais internos, a gente não presta consultoria de fato, mas ainda assim a consultoria área tributária tem sido convidada para os auditórios dos nossos grandes clientes
para falar dessa questão da reforma, dos principais conceitos. Isso é interessantíssimo, né? Isso acontece, como você falou, porque nós temos essa sede pelo conhecimento, né? Saber onde nós estamos trilhando. Muito legal. E você, César, que dica você daria para Olha, os nossos ouvintes? Eu faço das minhas palavras do Marcos, né? Se preparem, né? Mas aí tem um ponto que é interessante, né? Na verdade, um apelo que vai acabar acontecendo para todos, né? Vai ter um impacto muito interessante para todos, né? Na sociedade como geral, com que vai refletir nos produtos, nos serviços, no aumento né, de valores, a readequação. Isso vai acabar acontecendo, então fico curioso com como que isso vai se portar no mercado. Mas tem um aspecto bem interessante da reforma, né, que não foi citado, que é uma relação, é o seguinte: hoje o contribuinte, né, o contribuinte que eu quero dizer assim, o cidadão comum, ele sabe que ele paga muito tributo, mas ele não sabe quanto. É verdade. Né? Você compra um bem ou serviço, você tem lá um valor estimado do tributo, mas você não sabe exatamente qual é a carga. Né? Sabemos que nós temos uma das cargas altas, né? Não diria que é das mais altas, mas ela é bastante considerável. Só que o cidadão hoje ele não consegue se indignar. O que está escrito lá é um valor aproximado. Ele não consegue se indignar quanto que é o valor. E com o modelo da reforma tributária, a tendência é que esse valor discriminado ele vai saber. Então, puxa, eu estou comprando um valor R$100. Vou imaginar lá R$30, R$40 em imposto. Ou seja, então o produto sairia para mim por 60, por 70, é isso? E o 30 que eu estou pagando aqui é imposto? Então, ele vai poder se indignar agora e falar o seguinte: poxa, né, estou pagando muito tributo, eu quero uma contrapartida coerente, né, de produtos e serviços que o governo me possa possibilitar. Esse tipo de discussão hoje a gente não consegue visualizar. Interessante. Né? A política tributária vai estar clara no vai documento. Vai estar clara. E aí a pessoa vai poder verificar. Então, um ponto interessante que chamar a atenção aqui um pouco para o contribuinte, né, para o cidadão comum, né, o impacto que isso vai ter na vida de todos e a possibilidade que isso vai trazer ao longo do tempo, que discussões aí mais interessantes em termos de políticas públicas, né, venham à tona no sentido de você conseguir exigir sua contrapartida. Hoje, o cidadão comum não consegue ter essa visualização. Né? Excelente, uma grande esperança para os contribuintes, então, né, César? Então, e aí, em cima disso, eu coloco, né, se preparem, se capacitem, né, no sentido de entender o que vai acontecer, vai afetar todos, né, e espero que melhore, né, essa é a proposta, né? Essa é a proposta. Esperamos que isso aconteça, né? Pensando como cidadão. Tomara, né? E tomara que aconteça mesmo, né? Mas a gente não sabe, aquilo que a gente comentou, né? Segmentos vão ser afetados positivamente, outros segmentos de forma negativa. Mas todos, de forma geral, vão ter que se preparar e como que mesmo que negativamente, como que eu vou sair dessa, no sentido de melhorar meu processo como um todo. Né? Perfeito. Tem saídas. Perfeito. Tá bom? Meus amigos, muito bom conversar com vocês. Acho que o conhecimento que foi produzido, as informações importantíssimas que vocês passaram aqui para aqueles que nos acompanham, realmente é de fundamental importância, já está fazendo a diferença na vida de todos aqueles que estão nesse desafio de atender, né, a reforma tributária. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Eu sei que a agenda de vocês é concorridíssima, mas abrir esse espaço para estar conosco aqui, duas grandes personalidades da Syncro, da nossa empresa, profissionais fundamentais no negócio da nossa companhia. Então, quero agradecer de coração por terem aceito o convite e estar aqui conosco nessa oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço, sempre um prazer. Joia. E a vocês que nos acompanharam até aqui, os nossos agradecimentos, o nosso abraço a todos no fluir desses poucos minutos que pudemos falar de tantas coisas importantes. E nós esperamos vocês no próximo episódio do Tax Time. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.